Bora, fiel, se liga nesse trecho da entrevista exclusiva do Rodrigo Garro, à ESPN, falando sobre a sua lesão e fazendo uma revelação importante nesse vídeo. Será que ele vai parar por algum tempo? Ele vai falar agora nesse vídeo pra vocês. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, informações todos os dias aqui pra fiel torcida e também um pouco da análise depois sobre o jogo do Corinthians e Bahia, o embate com o Mário Marra, o pessoal da ESPN. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sí, último treino, la verdad que estaba sintiendo bien durante la semana. Fue la primera vez que conseguí completar una semana de trabajo. En una jugada sentí como nunca antes había sentido. Entonces falei, cara, tengo que salir. No consigo ficar de UP. Mas eu não sabia como, tenía que jugar otro día. Y ahí salí, fiqué chateado, triste, mal. Tiré una maca ahí en UDM y pensaba cómo hacer para poder jugar. Eu venía haciendo un tratamiento bom, mas ya todo el mundo sabe, no estoy, no 100%. Y ahí comencé a colocar hielo, fiz con a gente do UDM, fiz tratamento para desinflamar mi joelho y cuando fui a dormir falei, mañana voy a jugar, de un jeito que sea. La única manera que no voy a jugar es si no consigo andar, mas si yo consigo andar voy a jugar. Y aí acordei, baixei a escala do hotel e senti muito dor, mas deixou baixar a escala. Então falei, Emiliano, hoje eu estou aí, não me tire. E graças a Deus deu certo, não? Sé que no es una cosa normal jugar con un dolor de joelho de ese jeito. Acho que si fuera otro juego no jugaría, porque puede atrapalhar también a mis compañeros. Y más este juego yo sabía que no sentía dor, no era momento de sair. Y gracias a Dios deu certo. Imagino que deve ter sido um sacrifício muito grande que você fez. Na hora você não sentiu dores durante o jogo? Como foi que você lidou com tudo isso? Adrenalina muito forte? Como que você lidou durante a partida? Cara, eu coloquei anestesia para jogar, la verdad. Si no conseguía jugar. Ahí siento que era parte del riesgo, saber que podía acontecer de sentir mucho dolor y de tener que soportar. Mas durante el juego solo pensaba en correr, en jugar, en curtir de un juego, una final contra el derby. Es algo inexplicable. A gente, a torcida, en ese momento você só quiere correr, ajudar. E como você está para o restante da temporada? Você vai ter que fazer alguma pausa para poder tratar? Vai continuar jogando? O que você tem de planejamento para os próximos dias, jogos? A verdad que después de lo que aconteció no treino, eu falei, vou jogar a final, do jeito que sea, y voy a parar. Voy a parar porque yo tengo 27 años y tengo una carrera ainda, Dios quiera, por delante. Y de jeito que mi joelho está, no consigo ser o Garro do año pasado, entendeu? Entonces, acho que parar un tiempo hasta que mi joelho esté bien va a ser bom. No sé cuánto tiempo, mas no acho que sea mucho tiempo. Só tengo que desinflamar mi joelho,
que tem muita agulha aí, muitas coisas fiz para conseguir jogar. E nada, cabeça boa e tratar de voltar rápido. Jogo também importante aí pela Sul-Americana, porque é aquilo, né? Contra o Huracan, então Sim. já confronto decisivo também na Sul. O Rafa Valente está com a gente, hein, para repercutir então o empate entre o campeão baiano e o campeão paulista. Rafa. Fala Bruno, fala Mari, boa tarde para vocês, boa tarde também para os amigos no estúdio e para o nosso fã de esporte. Acho que pelo que a gente ouviu aí da declaração do Ramon Dias, ninguém ficou com dúvida que ele saiu de Salvador, saiu da Fonte Nova feliz, né? E tem um motivo para isso, para ele estar feliz com esse resultado, com esse empate por 1-1. O Corinthians entrou em campo com praticamente um time inteiro de reservas. A exceção foi o Yuri Alberto, que mesmo assim só jogou 45 minutos e saiu no intervalo, ali sentindo dores no ombro, no tornozelo esquerdo. Tem até uma imagem que mostra ele durante o segundo tempo no banco de reservas, fazendo gelo no tornozelo esquerdo, ali já um trabalho de analgesia. Segundo o Ramon, nada que preocupe, afinal de contas são dores que fazem parte do jogo, do pós-jogo. Mas assim, o Corinthians voltando aqui para São Paulo, o Yuri vai ser avaliado para ver se realmente não é nada demais. Pelo que a gente entendeu da comissão técnica, nada para a torcida ficar preocupada. Faz parte, assim, até ele justificou, né, que essas dores têm a ver com a sequência do Corinthians. Nesse primeiro trimestre do futebol em 2025, o time entrou em campo muitas vezes. Além de jogar todas as partidas do Campeonato Paulista, ainda fez 4 jogos pelas fases preliminares da Libertadores. Por isso, também escalou um time reserva contra o Bahia. Foram 5 titulares que nem sequer viajaram para Salvador, viu? O caso do goleiro Hugo Souza, o Matheus Bidu, o Gustavo Henrique, o Garro e o Memphis. Ficaram aqui em São Paulo cuidando um pouco do físico, cuidando um pouco da questão do preparo e, enfim, eles devem estar em campo, ou pelo menos assim a comissão quer, para quarta-feira, quando o Corinthians estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Corinthians, que imaginava estar na fase de grupos da Libertadores, vai abraçar a Sul-Americana, fez boa campanha nas 2 últimas edições que disputou e quer sim repetir a dose. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que o Corinthians vai priorizar também a Sul-Americana. E para devolver para vocês para o estúdio, uma informação dos amigos do meu timão é que o Garro, que tem ainda um problema não resolvido no joelho direito, talvez não jogue esses próximos jogos, deve ser preservado, deve fazer um tratamento. Aí sim um desfalque causado por uma recuperação que não foi ideal. O Ramon falava muito disso ao longo desse primeiro trimestre, que a recuperação do Garro não estava longe de ser a ideal, muitas vezes calou ele no sacrifício, e aí vai ter um preço, né? Provavelmente fora desse jogo contra o Huracan e também da sequência inicial do Corinthians no Brasileiro, meus amigos. Perfeito, Valente. Obrigada, viu, pelas atualizações aí do lado do Timão. E a gente já cola os números do Héctor Hernandes, desde a estreia no Corinthians, com 12 jogos, 343 minutos, 1 gol. Demorou 7 meses e 1 dia desde a sua estreia, então, para marcar esse gol, com 10 finalizações e 3 certas e 4 grandes chances. Teve aquela contusão, né? É? Por isso, né, também. Muito tempo fora, assim que chegou, né? Ficou muito tempo fora. O Yuri também, nessa reta final da temporada passada, início dessa, deu conta também, né? Claro que sim. Quando ele chega, era um problema o centroavante do Corinthians. Ele, Pedro Raul. Verdade, tinha o Pedro Raul ainda. Ninguém funcionava, por isso chamaram o Héctor, mas no final o Pedro Raul ajudou. E ontem ele fez um gol importante, Marra. Pedro Raul não, o Yuri Yuri Alberto. Alberto ajudou. Pedro Raul, muito importante. Vozão. O Pedro Raul tá ajudando o Ceará. Eu acho que o Corinthians deu uma demonstração. Bom, primeiro, assim, acho que foi um bom jogo. O time do Bahia é um time muito bom, preparado para os desafios que tem, e tem um desafio já grande, né, na próxima quinta-feira, o jogo de Libertadores contra o Inter. E o Corinthians dá uma demonstração de elenco, né, de força de elenco. Porque jogar contra o Bahia na Fonte Nova, com o time todo reserva, quase todo reserva, né, exceção do Yuri, não sei se os outros, não sei quem vai conseguir fazer isso não, viu? Mas o quanto que a expulsão também, né, acaba... Certamente. Mas pouca gente vai pegar ponto lá, né? Para você ter uma ideia, no primeiro tempo, o Bahia teve... A expulsão foi ali, né? O Bahia teve mais posse de bola. E no segundo tempo, o Corinthians teve 70% de posse de bola. Então, o Bahia normalmente vai ser o time protagonista, dono da bola. Vai tentar jogar... tentando controlar a partir da posse da bola. Ontem ele teve que abrir mão disso, não conseguia. E aí tem mérito do Corinthians e tem circunstância de jogo que acho que pesa muito.
que é a expulsão do Everton. E eu achei legal que o Rogério Ceni foi para a coletiva e falou, com intenção ou não tem o que fazer. Foi o cartão e a gente teve que... Não foi encher o saco de arbitragem, fez a leitura do jogo, O né? Bahia criou para fazer 2-0 com um a menos. Ele fez a leitura do jogo mesmo, Jailson. Não, e tá certo, assim, no que ele disse, porque pra mim também, claramente, até porque não é o perfil do Everton Ribeiro, pra mim foi claramente sem querer. Na hora que ele realmente tá fazendo ali a passada, ele tenta tirar, mas acabou não conseguindo, mas sem querer também é falta, e sem querer, como já tinha amarelo, é pra ser expulso, sim. Mas aí, como o Marra falou, condiciona completamente o jogo, você tem um jogador a menos, e principalmente no caso do Everton Ribeiro, é um cara que retém a bola ali no meio, né? Que às vezes ele consegue segurar, sofre uma falta, consegue clarear as jogadas, e aí automaticamente você fica com menos posse de bola. Isso daí seria um golaço do Romero, e aí pra mim tinha que ter o semi-automático aqui no Campeonato Brasileiro já, porque tudo bem, o Thales está com os 2 pés no campo de defesa, só que o tronco, né, amarra ali um pouco à frente, mas cara, é muito do limite. É difícil ver essa imagem. É difícil demais ainda. A gente só tem aquela imagem que foi ali amostrada, né? Do meio ali, um pouco distante. Mas é um gol importante pro Héctor Hernandes, porque esse daí o Lute poderia ter segurado um pouco, né? Mas, enfim, atacante, né? Já era. Mas um gol importante pro Héctor. E essa chapada do Breno Bidon, nossa... Perto, né? Bonita, né? E no final do jogo. Acho que foi basicamente o último lance do jogo, foi essa daí do Bidon. Mas enfim, voltando, gol importante para o Héctor Hernandes, porque até o momento, como a gente viu, né, não estava conseguindo entregar. Até falei aqui na semana passada que se fosse para ter um cabeceador era mais fácil ter mantido o Pedro Raul. Mas, óbvio, também tem a questão financeira, né? O Pedro Raul acho que era mais caro do que o Héctor Hernandes de manter. Como é que vocês avaliam esse time alternativo do Corinthians? Porque alguns torcedores ontem ficaram bravos, falando que esse time alternativo não está no mesmo nível do principal. Isso acho que é óbvio, né? Óbvio. Mas, por outro lado, o Ramon estava entendendo que esse time é capaz de fazer o Corinthians seguir bem assim na temporada, né? Ele tem elenco para seguir bem em todas as competições. O que vocês acham? Eu concordo que tem elenco para seguir bem em todas as competições. Eu só não concordo com... Eu entendo, tá? Teve jogo quinta-feira, teve título. Mas eu acho que tem que priorizar o brasileiro, né? Priorizar? Entre a Sula, a Copa do Brasil e o Brasil. Pelo menos fase. Quando eu vi a escalação. O quê? Eu achei loucura quando eu vi a escalação. Não, mas dá para entender, né? Não, dá pra entender, mas... Exatamente esse jogo. Eu achei loucura. Assim, você entrar com o time reserva contra o Bahia... Sim. Lá. Eu acharia loucura se entrasse com um time que jogou na quinta. Então, eu também acho. A circunstância desse jogo Por causa do jogo na dá pra quinta. entender. Isso. Mas eu acho que mais por pra conta frente... do jogo da quinta que foi. Isso. E que na quarta... Exatamente. E outra, vamos lembrar que alguns jogaram na quinta, mas tinham jogado na terça, o caso do Carrijo. Data FIFA, né? Data FIFA. Sim, Mas o que a gente espera pra quarta contra o Huracan? Aí é O Huracan força é a melhor máxima. defesa da Argentina. Tem que ser força máxima. Não? Então é o time de quinta. Eu acho. Então o que vai acontecer no final de semana? Vai o Esse time. é o ponto. Aí você acaba assim. Você vai ter que corrigir em algum momento pro brasileiro não ficar em segunda. Não dá. Quem que é? Aí tem que botar o time... Não, aí tem que botar o Quem time... que é no fim de semana? Tem que botar o time É titular porque nas contra o duas. Huracan, é isso. O Huracan deve brigar com o Corinthians pela primeira colocação do grupo. Tem que botar o time titular nas duas. Não tem mais essa de O Huracan ficar revezando, também Vasco não. da Gama. Onde? Em É o casa. quinto. Em casa. Não tem revezamento, não. É Corinthians Uma e boa. Huracan em casa, depois Corinthians e Vasco em casa e viaja para América de Cali e depois o Palmeiras. Então. Nossa. Então eu acho que é o seguinte, ó. Eu acho que é time titular, quarta. Titular e titular. Isso. Isso. Certo? Sula Titular. fora, calma. Titular contra o Huracan e titular contra o Vasco. Aí na Descansa Sula você... América de Cali. E aí força máxima contra o Palmeiras. Isso. Acho que tem que ser por Tô aí. contigo. Não é? Até porque esse time de ontem, você fala, não tem o mesmo nível, mas o time de ontem tinha o Bidon, Que é titular. O próprio É um Thales, dos. o Thales, Romero, tinha o Romero, tinha um que tava bem, que é o Charles, não tinha? André Ramalho. Mas o Charles Aí eu jogou já de prefiro o lateral. Maicon. Maicon também. Tá bom. Mas o Ramon, ele fala sobre isso na entrevista coletiva, né? Ele fala que ele está satisfeito, assim, não necessariamente essas palavras, mas que ele está satisfeito, que dá para ver que o Corinthians tem um elenco que dá para levar. O Corinthians tem um elenco para uma não acho, temporada não. apertada? Não acho, não. Não? Eu discordo disso daí, dele, porque, pra mim, o Corinthians tem umas lacunas no elenco. Por exemplo, lateral direito não tem, só tem o Mateuzinho. Pra mim, falta o lateral direito reserva. Conseguiu ali com o Aguilera ali pelo lado esquerdo
resolver alguma coisa, mas tem que ver a continuidade, porque ele não vinha bem, né, nos outros clubes. Começou bem, então continuar vendo. Mas para mim o Corinthians ainda tem a questão de jogador de velocidade. O Corinthians não tem jogador de velocidade. No campeonato Ontem mesmo o Nem Thales, no time titular, não né? tem. Ontem mesmo o Thales foi exigido em diversos momentos, em coisa que ele não. O Thales tem um drible curto. Ele tem o drible. Só que velocidade não é a dele. Então ele vai conseguir driblar, mas ele já tem que dar um passe ou uma finalização. Então se ele ficar jogando muito aberto ou longe do gol, não vai adiantar nada. Então ele tem que ter aproximação e estar um pouco mais próximo. Então não enxergo dessa forma, não. Teve o Coronado lá, né, no lugar do Garro. O Coronado é um bom retorno. Tem que ver como vai ser, se ele vai continuar a ter vai conseguir ter sequência. E principalmente essa questão do Garro. O Garro, beleza, ele tá com a questão aí no joelho. Já tem tempo, né? Já tem um tempo considerável. E é um jogador muito importante no time do Corinthians. No time titular, tem a trinca ali, né? Então tem que ver. Se o Garro não tiver, por exemplo, não tiver condições de jogar, de ser titular uma sequência, ele pode, o Corinthians pode ter problema. Porque depende. Esses dois, É a o dependência do Garro e o Memphis, vai ser difícil Exato. você Como colocar é que você em vai todos os substituir? jogos. Tudo, né? Não tem como. Mas eu acho que tem aí Não, mas Eu concordo que não dá para colocar, mas eu acho que o jogo do Corinthians passa especialmente pelo meio. E aí é por Carlinhos ausência de Martins. pontas rápidos, né? Sim, porque pensa, em alguns jogos, eu acho que a diferença maior talvez esteja mesmo no ataque. Entre Yuri e Hector, sim. Mas a longo prazo, se você perde Martins e Carrijo, você fica muito a pé. Verdade. Fale isso não. E aí eu não vou nem falar, não estou falando mal do Bidon, não. E ainda eu tem acho o- o Bidon isso. muito bom É jogador. característica, né? E é um belo de um ativo do clube, hein? Pode ser vendido e ajudar bastante daqui a algum tempo e tal. Mas é que os dois, tecnicamente, para mim, muito mais o Carrijo, os dois... O jogo é diferente com eles. O adversário sabe. Difícil ganhar dos caras, é imprevisível, um cara como o Carrijo é imprevisível. Ele gira para os dois lados, ele tem qualidade, ele é forte fisicamente, ele sabe correr com a bola. Eu acho o Martínez mais físico e mais cumpridor de função, mas ajuda demais. Porque aí é um meio de campo com essa força, é o que a gente estava citando do Botafogo. Né? De tamanho, assim, de forte De Gregory e fisicamente. Marlon Freitas? Pode ser. Porque O é Patrick de características foi bem também. diferentes, desse né? tamanho. E o Mas- Patrick de Paula ontem também, né? Muito bem. Calmo, com a bola, não Isso. teve péssimo momento daí. Não, mas no sentido da força física que o Carrijo Também. tem, que o... Do embate, né? De Isso. E tudo. o Patrick também não é fraco, né? Não é. É esse ponto. E o Yuri, nesse sentido, também é um cara que Sentiu, é impressionante. Sentiu, mas como ele tá nessa sequência de jogos, ele tem Mas o conseguido Memphis jogar. mesmo, na temporada passada, a gente falava sobre a sequência dele, ele surpreendeu, porque ele fez uma sequência boa Foi. de jogos, Ele né? só sentiu naquele jogo com o São Paulo em Brasília, lembra? Que ele foi ali- mal. ali ele assim, foi mal. Logo no começo. Ali ele foi mal. Mas Depois os outros ele... meteu uma sequência. Então é isso aí, fiel. Rodrigo Garro aí falando que vai ter que parar por algum tempo. E tem que parar mesmo, porque tendinite no joelho é complicado se o cara não parar e ficar jogando com infiltração, jogar machucado. Uma hora vai estourar o joelho do cara. O Ronaldo Fenômeno teve uma tendinite também, pouco parecida com a do Garro, e acabou estourando lá pela Inter de Milão. A gente viu o que aconteceu com o Ronaldo. Claro que ali tem vários fatores, peso do jogador, intensidade, como que o cara joga. Mas se ele continuar jogando com infiltração desse jeito, uma hora vai estourar. Então é melhor ele parar, desinchar, tratar bem esse joelho para poder voltar a 100%. Se ela vai parar por 1 mês, 2 meses, claro que daqui a pouco aí, daqui 3 meses, 2 meses vai ter aquele Super Mundial, vai parar por 1 mês, mas é melhor já parar agora. Muitos falaram, mas por que não parou no Campeonato Paulista? Ele parou no Paulista, tanto que ele ficou 1 mês e 10 dias sem jogar, só treinando, e não adiantou muita coisa. Então acho que vai ter que ser um repouso mesmo pra poder desinchar. E não chega a ser uma lesão, uma tendinite normal, como a gente tem. Só que é uma tendinite que não para. O cara começa a fazer esforço, ela volta todo tempo. Quem já teve tendinite no tornozelo, eu já tive no tornozelo esquerdo, é uma dor insuportável. Parece que a qualquer momento seu tornozelo, um tendão no tornozelo vai estourar. Então é melhor ele parar. Vai ser melhor pro Corinthians e pra carreira dele. E com relação à quarta-feira, realmente não tinha esses dados aí que o Maramarra falou, que o Huracan é a melhor defesa do campeonato argentino. Então é bom o Corinthians entrar com o titular. Tava até falando que o Coringão entrar com o time misto, reserva, só que não vai ter jeito. Vai ter que ser titular. O time dos caras é bom. Defesa boa, então vamos entrar com força máxima. Aí no sábado contra o Vasco, tentar aí também entrar com o time titular, né? Porque o brasileiro não pode deixar de lado. Se deixar de lado, a gente já viu o que aconteceu ano passado, ano retrasado, e a gente não quer passar por isso de novo esse ano, essa temporada dos 25. A gente quer um brasileiro mais tranquilo. Claro que brigar pelo título vai ser difícil, mas vamos ver como que vai se desenrolar
a temporada. No meio do ano tem parada para o Super Mundial. Pode ser que chegue contratações, não sei. Mas é bom a gente já começar a priorizar o brasileiro para não deixar para depois. Então é isso, fiel. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeos todos os dias aqui do Coringão para você. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.